Bom dia a todos. Estamos aqui novamente para mais uma videoaula de matemática para os alunos dos 9º anos da escola EMEB Capitão Emídio. Sou o professor Rodrigo Lopes e eu estou falando com vocês também em nome da professora Elizabeth. Nós vamos abordar agora resolução de equações incompletas do segundo grau. Como resolver uma equação incompleta do segundo grau? Na aula anterior, vocês tiveram uma apresentação da introdução de uma equação, do segundo grau, as partes de uma equação, o que é uma equação completa, incompleta, o que são os coeficientes. Então, agora nós vamos dar início como resolver essas equações, primeiramente as equações incompletas. Quando a gente fala em resolver uma equação do segundo grau, é determinar todas as suas soluções. Então, nós vamos apresentar para vocês, através de alguns exemplos, como que nós vamos resolver as equações do segundo grau. Existem dois casos. O primeiro caso da equação incompleta, ela é do tipo ax² mais c igual a zero. O termo b, que é o termo que aparece o x, ele não tem, ele é igual a zero. Então, por isso que a equação é incompleta. Nós vimos que a equação do segundo grau, quando ela é completa, ela tem os três termos. O valor do coeficiente a, que é o que acompanha o x², o coeficiente b, que é o que acompanha o x, e o coeficiente c, que é o termo independente. Nesse caso aqui, o coeficiente b, que é o que acompanha o x, não tem, ele é zero. Então, o que nós vamos ter que fazer? Isolar o x no primeiro membro da equação. Então, eu coloquei aqui, a primeira equação, 4x² menos 36 igual a zero. Percebe-se que essa equação é incompleta, ela tem um termo, dois termos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar no primeiro membro a parte que tem o x² e vou passar o menos 36 para o segundo membro. Então, ele passou do primeiro para o segundo membro. Então, ele era menos, quando ele passou de membro, mudou de membro, ele mudou o sinal. Passou a ser positivo. Então, nós temos 4x² igual a 36. Eu vou deixar a letra sozinha, o x². Então, eu vou ter que pegar esse 4, que estava multiplicando o x², e passar ele dividindo, certo? Como o valor está x elevado ao quadrado e eu quero encontrar o valor de x, esse expoente nós vamos aplicar a propriedade inversa da potência, que é a raiz. Então, eu vou tirar esse ao quadrado de cima do x e vou colocar ele em forma de raiz. Por ser uma equação do segundo grau, quando nós vamos colocar o radical agora, nós vamos colocar o mais e o menos aqui do lado de fora, porque nós vamos ter um valor positivo e um valor negativo. Então, fazendo a divisão aqui, 36 dividido por 4, raiz quadrada de 9, mais ou menos raiz quadrada de 9. Extraindo a raiz de 9 é 3, então mais ou menos 3. Então, nós vamos ter para x o valor 3 positivo e o valor 3 negativo. A segunda equação aqui, o segundo exemplo. Então, nós vamos deixar o 7x² no primeiro membro e passar o menos 21 para o segundo membro. Então, ele passa positivo. Vou isolar o x² e o 7 passa em forma de divisão. Como o x está elevado ao quadrado, eu vou tirar esse ao quadrado e colocar em forma de radical. Então, o expoente inverte para uma raiz. Então, a gente coloca mais ou menos a raiz quadrada de 21 sobre 7. Eu já poderia também ter feito a divisão inicialmente aqui, já ter colocado 3 direto, mas eu estou colocando em forma de raiz para a gente fazer a divisão depois, dentro do radical. Mas pode ser feito antes também, dá no mesmo. Raiz quadrada de 21 sétimos. Se eu dividir 21 por 7, dá 3. Então, ficou x é igual mais ou menos raiz quadrada de 3. Como não é uma raiz exata, a gente deixa em forma de radical mesmo. Então, vai ficar raiz de 3 positiva e raiz de 3 negativa. São os dois valores. Como é uma equação do segundo grau, nós temos que ter dois valores para x. No caso aqui, um positivo e um negativo. O exemplo C, x² mais 9 igual a zero. Eu vou deixar o x² no primeiro membro e vou passar o mais 9 para o segundo membro. Ele vai, então, negativo. Para eu achar o valor de x, eu tiro esse expoente. Então, eu coloco ele em forma de raiz, porque ele está passando para o outro membro, invertendo a operação. O inverso de potência é raiz. Então, não esquecendo que eu tenho que colocar o mais ou menos raiz quadrada no caso do menos 9. Nós já vimos que não existe raiz de índice par para um número negativo.
Então, a raiz quadrada de menos 9, ela não existe, não pertence aos reais. Então, nesse caso, a solução é vazia. Então, sempre que der um resultado negativo dentro da raiz, se for uma raiz de índice par, no caso, como nós estamos trabalhando com a equação de segundo grau, sempre vai ser uma raiz quadrada. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a solução fica vazia. Segundo caso, a equação é da forma ax² mais bx igual a 0. Nesse caso aqui, o termo independente, que é o c, nós não temos, ele é igual a 0. Então, como que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que colocar o x em evidência. Isso vocês aprenderam o ano passado em fatoração. Então, aqui na letra A, vamos recordar um pouquinho, ó. X² menos 7x igual a 0. Se a gente observar os valores aqui no primeiro membro, o que, que eles têm em comum? O x. Então, eu coloco ele em evidência. Colocar em evidência é colocar ele em destaque em forma de multiplicação. Então, eu coloquei aqui, ó, x vezes. Agora, eu vou pegar a equação inicial, dividir pelo que eu pus em evidência, o resultado dessa divisão eu coloco dentro do parênteses. Então, nós vamos pegar aqui, ó, x² dividido por x. Na divisão, a gente repete a letra e subtrai o expoente. 2 menos 1, 1. Então, x² dividido por x, sobra x. Menos 7x dividido por x, sobra menos 7. Porque na hora que eu subtraio o expoente aqui, ó, 1 menos 1 dá 0. Então, o x desaparece, fica só o 7. Igual a 0. Então, nós temos aqui, ó, um valor fora da raiz. X igual a 0. Já é o primeiro valor de x. Então, a gente coloca uma vírgula aqui em cima, ó. Então, a gente chama ele de x', x1'. É o primeiro valor de x. X igual a 0. Agora, eu vou pegar o que está dentro do parênteses, ó. X menos 7. Eu igualo a 0 para virar uma equação. Aí, eu vou resolver essa equação. Isolo x e passo o menos 7 para o segundo membro. Vai ficar positivo. É o x duas linhas, é o segundo valor. Então, nós vamos ter o primeiro valor de x é 0 e o segundo valor de x é 7, positivo. Então, a solução 0 e 7. Agora, aqui na letra B, 3x² menos 4x igual a 0. Observando os dois elementos aqui, ó, os dois termos, o que, que eles têm em comum? A letra x. Então, eu vou pôr em evidência. 3x elevado ao quadrado dividido por x. Então, eu faço aqui, ó, a divisão dos coeficientes primeiro, né? 3 dividido para 1. Quando o x está sozinho, ele vale 1, né? O coeficiente. Então, 3 dividido para 1, 3. X² dividido para x, sobra x, porque eu subtraio o expoente na divisão. Ó, 2 menos 1, 1. Menos 4x dividido para x, sobra menos 4. Porque a hora que eu subtrair o expoente do x aqui, ó, 1 menos 1, deu 0. Então, aí o x desaparece e fica só o menos 4, igual a 0. Então, eu vou ter aqui, ó, x igual a 0, já é o primeiro valor. Então, eu chamei de x', para eu identificar que ele é o primeiro valor de x. Agora, eu vou pegar o que está entre parênteses, 3x menos 4. Repeti ele aqui, coloquei igual a 0 para virar uma equação. Aí, eu vou resolver essa equação. Deixo a parte da letra da incógnita no primeiro membro e passo o menos 4 para o segundo membro, ele inverte a operação, ele passa positivo. Para eu achar o valor de x, eu isolo ele e o 3 vem dividindo, 4 terços. Como não dá uma divisão exata, eu posso deixar em forma de fração. Então, x duas linhas, 4 terços. O que é o x duas linhas? É o segundo valor de x. Então, na hora de eu colocar a solução, ó, primeiro vem o primeiro valor, que é o 0, e depois o segundo valor, que é o 4 terços. X² menos x igual a 0. O que eles têm em comum, esses dois termos? A letra x. Então, eu coloco em evidência. X² dividido por x, sobra x. X dividido por x. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou subtrair o expoente. 1 menos 1 vai ficar 0. X elevado a 0. E a gente sabe que pela regra da potência, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, quando a gente divide uma letra por ela mesmo, o resultado fica igual a 1. Igual a 0. Então, vai ficar aqui, ó, x igual a 0 é o valor do x uma linha. É o primeiro valor de x. Pego o que está entre parênteses, x menos 1 igual a 0. Isolo o x e passo o menos 1 para o segundo membro. Ele vai positivo. Esse é o valor do x duas linhas, é o segundo valor de x. Então, a solução nós temos o primeiro valor de x, que é 0, e o segundo valor de x, que é mais 1. Solução 0, 1. Então, esses são os dois casos de equações incompletas do segundo grau. As duas maneiras de estar resolvendo cada uma delas. Nós temos agora as atividades da apostila para poder fazer, mas nós vamos esperar um pouquinho, porque nós vamos precisar ver o andamento em que
as aulas vai seguindo, vai fluindo, tá? Na verdade, essas questões, vocês vão lá na página 61 da apostila de vocês para vocês fazerem. Mas talvez até a apresentação dessa videoaula, nós não chegamos lá ainda, porque tem toda uma introdução nas páginas anteriores, tá? Então vocês vão aguardando as dicas no WhatsApp dos professores de vocês, que lá vai estar falando em todas as aulas quais são as páginas que vocês irão fazer. Esse tema abordado aqui está na página 61, mas vocês aguardem as orientações dos professores para quando vai ser o momento exato de vocês estarem realizando essas atividades lá da página 61. Tá? Porque nas aulas decorrentes aí nós vamos estar trabalhando com a parte introdutória de equação ainda. Certinho, pessoal? Um abraço a todos vocês aí, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.